Promover a adoração a Deus, do modo prescrito nas Sagradas Escrituras, o que inclui o culto público e a celebração das ordenanças. O Senhor Jesus manda que as pessoas assim chamadas caminhem juntas, formando sociedades locais, as igrejas, para edificação mútua e a devida performance do culto público que ele requer dos seus neste mundo. 26.5. Todos os crentes têm a obrigação de congregar-se em igrejas locais, no lugar que lhes seja possível, e quando lhes seja possível. 26.12. A adoração religiosa deve ser dada a Deus. 22.2. Com a oração com ações de graças. 22.3. A leitura das Escrituras, a pregação e ouvir da palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua, o louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A administração do batismo e a ceia do Senhor, todos são partes da adoração religiosa, que devem ser cumpridos em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, em ocasiões especiais devem ser usados a humilhação solene, com jejuns, e as ações de graças, de uma maneira santa e reverente. 22.5. Deus deve ser adorado muito mais solenemente nos cultos públicos, os quais não devem ser intencional ou inconsequentemente negligenciados ou esquecidos, pois Deus, mediante sua palavra e providência, nos conclama a prestá-lo. 22.6. O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças que foram instituídas de maneira explícita e soberana, pelo próprio Senhor Jesus, o único que é legislador. Ele determinou que sejam continuadas em sua igreja estas ordenanças, até o fim do mundo. 28.1. No cumprimento da ordenança, da ceia do Senhor, o Senhor Jesus determinou que os seus ministros orem e abençoem os elementos, pão e vinho, separando-os de seu uso comum para um uso sagrado. Os ministros devem tomar e partir o pão, tomar o cálice e, participando eles mesmos desses elementos, dá-los também, ambos, aos demais comungantes. 30.3. João 4.23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Romanos 1.25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Salmo 95.1-7. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao encontro, com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. 1 Timóteo 4.13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Colossenses 3.16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, em vossos corações. Efésios 5.19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Atos 2.42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 20.7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Marcos 16.16, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Mateus 26.26,27, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. 1 Coríntios 11.26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O que você tem feito no sentido de promover a adoração a Deus, do modo prescrito nas Sagradas Escrituras? O que você tem feito pela manutenção do culto público e das ordenanças de Cristo? Você crê que tem